Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast Produtividade Consciente e, finalmente, ao quinto episódio, temos uma mulher. A convidada vai ser a minha amiga Magda Fernandes. Olá, Magda. Olá, Luís. Tudo bem? Tudo bem. É uma falha tremenda nós termos feito 4 episódios só com homens e só ao quinta conseguimos ter uma mulher. Pronto. E bem-vinda. A Magda é advogada, com uma forte presença na área do direito da família. Sei que não é apenas direito da família, mas sobretudo direito da família. Magda, queres falar um bocadinho do teu background e como chegaste até aqui? Como é que cheguei ao direito da família? Na verdade, eu comecei precisamente no direito da família. Eu licenciei-me na Universidade Católica, em que tive como professor de direito da família o Dr. Alexandre Sousa Machado, que depois passou a ser o meu patrono quando eu comecei o estágio no escritório dele. E, portanto, desde muito nova, eu acabei o curso com 21 anos, eu comecei a trabalhar com o Dr. Alexandre Sousa Machado e, portanto, comecei logo a trabalhar em direito da família, e ainda sem filhos e sem estar casada, e trabalhei nessa área durante 6 anos. Depois achei isto é muito pesado, é uma área complicada, nós temos um bocadinho de psicólogos, temos muitos advogados, mas muitos psicólogos também, muitos padres, e achei, não, vou mudar de vida. Fui para fora um ano, para a Inglaterra, estudar uma área que não tinha nada a ver, que era Direito Comercial Internacional, na ânsia de fazer ou de praticar uma área de direito menos emocional. Quando voltei para o mesmo escritório, depois saí, ainda nessa ânsia, e é engraçado que eu hoje em dia digo que família acabou por ser o meu karma, e é, mas positivo, porque já trabalho há mais do que 20 anos, e hoje em dia trabalho maioritariamente no direito da família, como referias, mas porque quero, porque acho que nunca me emocionei tanto e nunca tive tanto espírito de missão relativamente a qualquer outra área, e já trabalhei em várias áreas dentro do direito do contencioso, portanto eu faço tribunal, portanto faço direito do contencioso, portanto vou ao tribunal quando existem litígios, ou pelo menos evito-os, e acho que nunca tive tanta emoção naquilo que faço como quando faço direito da família, e portanto ao fim destes anos todos, acreditei, acabei por, depois apareceu mais um processo, depois outro, e hoje em dia dedico a maioria do meu tempo de trabalho a direito da família, e portanto acabei por, é o meu karma, definitivamente. É curioso que, Magda, tu referiste uma coisa que eu já tinha aqui pensado perguntar-te. Quando tu estás na área do direito da família, qual é a tua distribuição de tempo entre advocacia, terapeuta de casal e sacerdócio? Olha, é uma boa pergunta, porque muitas vezes é difícil dissociar tudo, porque o direito da família é uma área que, enfim, que liga muito com a psicologia, e lida obviamente muito com as emoções, e portanto um advogado de direito da família tem, sobretudo, naturalmente tem que ser um bom técnico e saber que tipo de soluções é que arranja para o seu cliente, se é melhor um acordo, se é melhor ir a tribunal, se é melhor não fazer nada e esperar por uma ação, se vai à polícia quando a criança desaparece, se não se vai, mas acima de tudo nós somos muito também o confidente dos clientes, e portanto depende obviamente muito dos casos, Luís. Eu já tive e tenho casos de uma complexidade. Mas é que os nossos ouvintes, a nossa audiência está a pensar, mas é que 50-50, isto é, passas metade do tempo a preparar peças para ir a tribunal ou os acordos da guarda parental, e o resto do tempo a ouvir as queixas como se fosse terapeuta de casal? Sim, ou é mais direito do que...
É assim, nós trabalhamos, enfim, no escritório em que eu estou, tenho várias pessoas que trabalham e muitas trabalham comigo e, portanto, o advogado de direito da família tem esta característica que é, na área de direito da família, ao contrário de outras, o cliente basicamente não quer contar a sua história e as questões, enfim, mais privadas da sua história a muita gente, o que é normal, da mesma forma como E nós por isso também... conta ao advogado. E, portanto, prefere, exatamente, e, portanto, o que é que eu faço? Porque tenho a sorte também de trabalhar numa estrutura que o permite, não é? Não trabalho sozinha, trabalho numa estrutura muito bem montada. É muito possível, e faço, quando trabalho com mais do que um colega, ou pelo menos um colega, que na redação de peças processuais, quando estamos a falar de procurar mais jurisprudência, ou mais doutrina, ou relatar os factos, eu tenha o apoio pessoas com quem eu trabalho, não é? Ou estagiários, ou colegas mais novos, ou colegas, enfim, com a minha posição. E depois, na parte de negociações, de ir aos julgamentos, de falar com o advogado da parte contrária e, sobretudo, nas reuniões com o cliente e nas chamadas, às vezes ininterruptas, à hora que for, ser eu, não é? Magda, como é que é o dia-a-dia de um advogado, neste caso, no teu caso, de um advogado de direito da família? Olha, Luís, eu recebo muitos e-mails e mensagens e WhatsApps, porque um advogado de direito da família partilha o seu contacto pessoal, como é óbvio, por razões óbvias. Portanto, nós temos um instrumento, por isso é que eu dizia que o meu telemóvel não é obviamente, quer dizer, obviamente é uma metáfora, não é um melhor amigo, mas é quase, porque apesar dos clientes saberem perfeitamente que nós hoje em dia temos os e-mails à distância também de uma mensagem, a primeira coisa que eu faço, e mesmo antes de chegar ao escritório, e aliás também a última coisa que eu faço, às vezes quando me deito, é ver se tenho mensagens urgentes, e-mails urgentes. Muitas vezes acabo por ter que fazer chamadas urgentes logo de manhã ou à noite. Portanto, ainda antes de chegar, vejo os meus e-mails e vejo aquilo que é mais urgente, para além dos prazos que já sei que tenho. Primeiro vejo aquilo que tenho de urgências, e muitas vezes há urgências, e nomeadamente porque houve um pai, houve uma mãe em que era suposto a criança passar para um lado ou para o outro e não a recebeu porque a mãe não quis, porque houve um requerimento urgente. A primeira coisa que eu faço é olhar para o meu e-mail, olhar para as minhas mensagens e olhar para os sítios, que é a nossa plataforma informática dos advogados, onde nós recebemos as notificações dos nossos processos, os processos que temos em tribunal. E isso pode ser o suficiente para te desorganizar por completo o dia. Isso era uma das coisas que eu ia dizer há pouco, é que nós não conseguimos planear propriamente aquilo que vai acontecer, ou seja... Tirando as idas a tribunal. Exatamente, ou seja, uma coisa... Exatamente. Tanto que eu muitas vezes aviso os clientes, quando tenho assuntos urgentes, olha, eu amanhã, ou depois de amanhã, vou estar o dia todo em tribunal. Porque uma das coisas que um cliente espera de um advogado de direito da família é que esteja quase 24/7 ao dispor. O que eu também compreendo. Portanto, e eu dizer que é preciso termos muita disponibilidade, por um lado, porque são problemas que não têm horas para surgir, e aliás, normalmente até surgem a deshoras, não é? Porque os problemas da nossa vida pessoal normalmente não surgem nas horas de trabalho, surgem pós-expediente, não é? Quando é suposto ir buscar as crianças à escola, ou quando é suposto encontrar-te com o teu marido ou com a tua mulher, ou quando é suposto, ou nos fins de semana, ou nas férias, e portanto, nós muitas vezes temos que trabalhar precisamente a deshoras, não é? Nas horas em que as pessoas se cruzam com as outras, que fazem parte do seu agregado familiar. E com essa disponibilidade toda, como é que encontras tempo para descansar e repor energia e para fazer pausas? Olha, eu acho que uma parte disso tem a ver com a minha própria personalidade. Ou seja, eu não gosto de estar parada muito tempo. Para mim, na verdade, eu até funciono melhor sob stress e quando tenho muitos assuntos para resolver ao mesmo tempo do que quando tenho muito tempo livre. E também tenho uma boa estrutura, uma excelente estrutura de escritório que me permite ter pessoas trabalharem comigo, que se eu tiver urgências, que é preciso estar a fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo, não é? Eu preciso fazer um requerimento, tenho que entrar naquele dia e que surgiu naquela manhã e que é urgente, mas ao mesmo tempo tenho uma reunião. Tenho a vantagem de ter excelentes pessoas a trabalharem comigo, a quem eu posso pedir ajuda. E daí eu dizer que, de facto, uma boa estrutura ajuda muito. Por outro lado, tenho uma compreensão muito grande por parte dos meus filhos, que são, apesar de crianças, não são bebês, a quem eu tentei também explicar a importância do meu trabalho
porque eu digo-lhes assim, numa linguagem para criança, que eu defendo crianças e que eles têm muita sorte de ter 2 pais que os apoiam e que percebem exatamente a importância que devem ter na vida deles, e eles acabam por, sem saber muitos detalhes, perceber a importância da carreira meio missionária que a mãe tem e, portanto, compreendem e aceitam, e às vezes até se riem, desta vez está a ligar a pessoa tal ou a pessoa tal, e, portanto, eu tenho essa sorte. Magda, mas mesmo tendo muita energia, e isso é fantástico porque também se consegue perceber a paixão que tu tens por aquilo que fazes, como é que tu consegues encontrar tempo para descansar e repor energia? Olha, eu não estou com isto a aconselhar que as pessoas se divorciem, mas eu própria divorciei-me, tenho um regime de guarda partilhada, de 7 em 7 dias, portanto tenho os meus filhos de sexta a sexta. O que é que eu tento fazer dentro daquilo que não é possível planear? Aquilo que eu posso empurrar, entre aspas, para um período em que esteja sem os meus filhos, em que possa dedicar mais tempo, seja na parte, por exemplo, eu gosto muito de escrever, eu fazia parte e faço parte de uma banda de música do escritório, que infelizmente agora, por causa das questões de confinamento, não é possível fazermos grandes concertos, mas era uma coisa que me fazia bem e faço-a. Então eu posso dizer, Luís, que eu estou em instituições de solidariedade, eu faço solidariedade no escritório, estava nessa banda e estou na banda de música e ensaiávamos quartas-feiras, pelo menos 6 meses num ano, quartas-feiras, para fazer uma atuação de solidariedade, que se chama Rock in Law, já agora aproveito para fazer a publicidade. Escrevo nas horas vagas também, porque eu não sou muito a pessoa de estar sentada em frente à televisão, que não quer dizer que eu não gosto de, passo o termo, de vez em quando estar na ronha e ver a minha série de Netflix e etc. Mas como eu acabo por, dentro do que é não saberes exatamente como é que o teu dia dura, eu gosto de acordar cedo, sou organizada dentro do que é a desorganização de não sabermos bem o que é que vai acontecer, e depois acabo por ter também, aproveitar para organizar as coisas que preciso, se calhar, de um bocadinho mais de concentração, mas que podem esperar pela semana que eu estou sem os miúdos, guardá-las para essa altura. Não me custa nada trabalhar um bocadinho ao fim de semana descontraídamente, não é um problema para mim, e arranjo algum tempo também para fazer desporto. Não te posso dizer que acho, apesar de tudo, que a minha vida seja desequilibrada, mas acho que é preciso, como é óbvio, é preciso muito jogo de cintura. Tenho a sorte de ter um suporte muito grande também. Eu agradeço teres começado a resposta à minha pergunta, salvaguardando que não convidamos ninguém a divorciar-se, porque a maior parte dos casais, se percebesse o que é estar divorciado, com guarda partilhada, em que durante uma semana temos a semana só para nós, eu acho que os divórcios ainda iam disparar ainda mais. Depois eu ganhava mais clientes, não, nada disso. Ainda ganhavas mais clientes, porque eu já estou a ver eles dizer, querido, eu gosto muito de ti, mas ter uma semana só para mim... Exatamente. Não, mas a verdade é que... muito, mas agora vou ter só uma semana para mim. Mas a verdade é que eu como tenho vários outros projetos que me interessam, que são pessoais e que nada têm a ver com direito da família, embora tenham muito... Olha, e queres já partilhar um bocadinho? Eu normalmente costumo fazer essa pergunta mais para o final, mas queres partilhar um bocadinho dos projetos pessoais? Quero, até porque claro. Falaste que escreves, para além cantas. de eu escrevo nas horas vagas, gosto muito de escrever, sobretudo contos. Escrevo para um site, escrevo para o site da Júlia Pinheiro vários artigos, crónicas de coisas que me apetece escrever, ou seja, tenho completa abertura para escrever o que quiser. Normalmente são temas mais relacionados com a minha área, mas não é uma escrita jurídica, portanto não tem nada a ver não são lições de direito, são situações que me impressionem, nomeadamente como é que os pais devem ou não devem lidar com as crianças no regime de guarda partilhada, mas sou capaz... E devo salvaguardar que o último que eu li no teu Facebook gostei imenso. Obrigada, Luís. Um conjunto de dicas que pais e filhos deveriam ler e saber quando estão em regime de guarda partilhada. O que é que devem fazer? Claro, e isso parte e sobretudo o que não devem fazer. O que é que não devem fazer, isso parte obviamente muito. Eu não sou perfeita, ninguém é. Estou a aprender a ser mãe, acho que é todos os dias, mas também fruto do meu trabalho e sobretudo fruto também e também da minha qualidade de mãe e também do facto, obviamente, de estar divorciada, não é? E em guarda partilhada.
tu aprendes muito com isso também, não é? E aprendes todos os dias. Pronto, portanto, para além dessa parte que é menos institucional, portanto, vou escrevendo e escrevo quando me apetece, não tenho nenhum compromisso, não ganho nada com isso, não é nenhum contrato, é uma coisa perfeitamente, foi uma oportunidade que me foi dada e que eu vou aproveitando. Depois, fundei com um colega e grande amigo uma associação de advogados de direito da família e das crianças, há relativamente pouco tempo, até em tempo de pandemia, fundámos agora neste verão, precisamente. Já fizemos um primeiro evento até foi um belíssima de um evento sobre a importância da formação multidisciplinar dos advogados de direito da família. O que é que isto significa, para falar em português corrente? É a importância de um advogado de direito da família, por exemplo, ter noções de psicologia mínimas, como é óbvio, não é? Ninguém espera que sejamos de afetos, de bom senso, e, portanto, nós somos apologistas na associação de que um advogado de direito da família não basta ser um bom técnico que faz boas peças, é preciso que tenha alguma formação de psicologia até para perceber como é que vai lidar com aquele assunto e com aquele cliente e com aquela criança e com aquele tribunal. E pronto, estou muito orgulhosa de ter constituído esta associação com este meu colega. Depois, fora da área embora ainda relacionada também com solidariedade, também sou cofundadora de uma associação de solidariedade que se chama Humana e Ética. Depois estou na banda do Rock in Law, que é um evento magnífico que foi criado por uma série de advogados generosos que são, eu não me quero enganar, mas penso que neste momento são 9 bandas de advogados que cantam covers, 5 ou 6 músicas cada um, e cujas receitas revertem todos os anos a favor de uma causa e de uma instituição que é escolhida todos os anos. Infelizmente este ano, pelas razões que conhecemos, não foi possível realizar um concerto, mas já estou há 7 anos na banda, que é espetacular, porque é toda uma libertação eu gosto imenso de cantar, eu canto no coro, não sou propriamente uma vocalista nem nada. Eu ia te perguntar se cantavas, se tocavas, mas já respondeste. Não, só canto, mas nem é tanto por achar que sou uma grande cantora, é porque acho que o projeto é mesmo magnífico e é uma forma muito engraçada de estar com os colegas fora do ambiente de trabalho, num horário às vezes completamente impróprio, porque obviamente só ensaiamos às 9, 10 e às vezes vai por 11, meia-noite, 1 da manhã, o que também obviamente implica aqui algum jogo de cintura e ter alguém para ficar, por exemplo, com os meus filhos nas semanas em que eu estou com eles, mas eles adoram e já foram assistir a concertos meus e tudo. E é sempre giro ver a mãe cantar na primeira fila. Olha, o último foi ficaram divertidos, só tiraram fotografias do coro. Era uma coisa extraordinária, não tiraram fotografias do resto da banda. Pronto. E depois tento fazer o desporto e tal, mas assim, genericamente, Magda, voltando aqui um bocadinho à produtividade, para além do teu telemóvel, há assim mais algum gadget, aplicação, ferramenta que tu não consigas trabalhar sem ela? Olha, eu basicamente, como te disse, escrevo e gosto de escrever e gosto de expor as minhas ideias, eu sou muito utilizadora de redes sociais e sobretudo o Facebook, em que aproveito para fazer 2 coisas. Uma, para partilhar algumas das coisas que escrevo. 2, para partilhar um bocadinho de humor. Acho que o humor o humor. As pessoas dá sempre jeito. As pessoas levam-se muito a sério muitas vezes. Eu acho que nós, quando tentamos, obviamente, ser bons profissionais e ser sérios nas nossas profissões, eu acho que, obviamente, e trabalhar com o máximo de excelência possível, mas eu não sou dramática. Eu já vi casos muito dramáticos e óbvio, e trato de casos muito dramáticos, mas acho que o humor é uma forma muito importante e inteligente até de nós libertarmos um bocadinho dos dramas que são a nossa vida. E por isso eu lido muito com o humor. Mesmo os contos que eu escrevo são de humor.
Portanto, E quando escreves, preferes escrever à mão, num caderno ou logo diretamente no computador? Bem, eu hoje em dia escrevo no computador, porque eu comecei a ficar com letra de médico, não é? Porque não, hoje em dia nem eu percebo. Eu gosto de escrever cartas de vez em quando, aos meus pais, ou a amigos, ou em circunstâncias especiais, mas, enfim, nós já nos habituámos tanto a escrever tudo por computador que eu escrevo em computador. Mas uma coisa que eu faço muitas vezes, e é verdade que eu depois vou ler para trás e vejo, na maior parte das vezes, quando eu é preciso estar inspirada, não é? Mas que se tiver, não corrijo nada do que escrevi. Ou seja, é uma coisa que sai quando tiver que sair. E sobretudo porque também não é a minha vida, não é? Eu não dependo para a minha existência, nem para pagar as minhas contas, não dependo da escrita. Quando me apetece escrever, escrevo. Se não tenho nada para escrever, também não escrevo. E já cheguei a escrever artigos para o site da Júlia Pinheiro, sentada à porta da loja do Cidadão, à espera de ser atendida às 6 da manhã, no notas do iPhone, porque me deu para isso. E escrevi, portanto... E é um momento certo para escrever. Exato, portanto, tinha acordado às 5, tinha que tirar o cartão do cidadão, não tinha marcação, precisava de trabalhar, portanto não podia lá estar o dia todo, e estava ali, sabe, a fazer, com mais uma série de pessoas, e comecei a escrever notas, e pronto. E portanto, ou seja, não é propriamente, não é agora vou-me sentar aqui e vou escrever. Às vezes leio uma coisa qualquer, leio um artigo, leio uma notícia, qualquer coisa que me despertou qualquer... E a escrita para mim é muito libertadora. Mas eu gosto de partilhar, quanto mais não seja para trocar ideias. Portanto, uso muito, óbvio, hoje em dia as redes sociais são as redes sociais, não é? E na tua secretária, o que é que nós conseguimos encontrar? Na tua secretária de trabalho, não quando estás em teletrabalho em casa? Pois, porque agora, por exemplo, em teletrabalho neste momento, eu tenho ali um cinzeiro e tenho um copo de vinho. Um copo de vinho tinto, mas é porque, enfim... Mas isso os nossos ouvintes não sabem a que horas é que nós estamos a gravar isto. Isto vai para o ar então muito posso cedo. dizer que já são 10h30, não sei se posso São dizer. 10h30 da noite, por isso a Magda não está às 6h30 da manhã a beber vinho, não, tá nem bem? bebo no escritório, a não ser se for uma festa de Natal, enfim. O que é que eu tenho na minha secretária? Eu gosto muito de ter canetas vermelha, preta e azul, porque apesar de tudo, gosto muito de tirar apontamentos e gosto de papel. Portanto, tenho post-its, gosto de pôr post-its em todo lado. Post-its no computador para não me esquecer de determinadas chamadas, mas eu sou completamente... Marco tudo no Outlook, portanto, desde quase o vai almoçar. Portanto, por isso também é que sou dependente do telemóvel, eu não uso agendas físicas. Tenho sempre o álcool gel neste momento, tenho sempre creme para as mãos, batom do Ciara. Não, mas gosto muito da caneta vermelha, da preta e da azul, para determinar aquilo que é mais importante e menos. E depois tenho as minhas notificações todas marcadinhas com os prazos, e depois tenho dossiês à volta. E outra coisa, eu gosto de ter alguma estética no gabinete. Ter alguma estética. Eu até te vou dar... Nós temos os gabinetes magníficos, temos as condições de trabalho extraordinárias. Há uns tempos, os meus clientes de família muitas vezes oferecem prendas de Natal, que é uma coisa deliciosa. Um cliente meu, uma vez, ofereceu-me um quadro muito bonito, e outra cliente minha ofereceu-me um cesto lindíssimo, e outra ofereceu-me um ramo de flores, e então eu gosto de dar assim um toque pessoal ao gabinete. Então tenho um quadro desse meu cliente, tenho aquelas flores já secas do outro, tenho outra cestinha. Eu preciso ter um cunho pessoal no meu local de trabalho, e para me sentir quase em casa. E portanto, basicamente é isto. E depois, volta e meia, se tiver que trabalhar até muito mais tarde, às vezes acabo por ter o cinzeiro também. Eu não posso dizer isto, mas pronto. Não faz mal. Olha, e agora uma pergunta assim um bocadinho mais difícil, porque os nossos ouvintes devem estar a pensar que isto é só uma conversa fácil, demasiado agradável e muito fácil, não pode ser. Qual é que foi assim o teu maior erro na tua carreira? E como é que lidaste com ele? O meu maior erro na carreira? Olha, como sabes, nós estamos sujeitos a sigilo profissional, portanto não... Sim, não entrar em detalhes, não posso entrar em detalhes. Possa partilhar. Mas talvez, basicamente, eu acho que como eu
acredito, apesar de tudo, acredito que as pessoas têm um fundo genericamente bom. Eu sou apologista, a não ser em casos, obviamente, em que não há outra alternativa, tentar um acordo até ser possível. Não é? Até ser possível. E eu tive um caso, que também não vou entrar muito em detalhes, em que parece que todas as campainhas estavam a soar sinais vermelhos de que, enfim, uma determinada pessoa que era a outra parte, podia cometer algum disparate, como raptar uma criança, que foi o caso, e eu estive na esperança que isso não acontecesse, e aí realmente arrependo-me de não ter logo agido, ou pelo menos logo determinado o cliente a agir para evitar Como é que lidaste com a situação? Olha, lidei, custou-me imenso. Eu hoje em dia não choro muito, apesar de tudo, porque acho que eu já tenho 45 anos de idade, já vi muita coisa, já trabalhava há mais de 20 anos nesta área, portanto já vi muita coisa que me entristeceu, mas fiquei muito revoltada. Vamos lá ver, com isto eu não me estou a imputar uma culpa, não houve uma meia-culpa, houve um conjunto de circunstâncias em que eu não posso entrar em mais detalhe, mas tu começas sempre a olhar para trás e pensar, e se eu tivesse feito isto? E se eu tivesse feito aquilo? Não houve qualquer culpa, nem por parte do cliente, nem nada que se pareça, mas é uma situação revoltante, porque tu sentes depois uma espécie de incapacidade de resolver a questão, e senti-me muito revoltada, e revoltada com muita coisa, inclusivamente com o sistema judicial, vou ser muito honesta, e mais não posso dizer, e foi um caso... E mais não digas, e mais não não tem digo, problema. mas foi um caso que me revoltou muito e que me entristeceu muito. Marta, assim numa perspectiva mais genérica, qual é que é o problema que tu estás a tentar resolver? Olha, genericamente ou a nível profissional? Genericamente. Todos do mundo. Não, o problema é que eu estou a tentar resolver. Olha, posso dizer que eu estou a tentar encontrar a fórmula mágica para que as pessoas nesta área, pais e mães, sejam mais pais e mães e menos o ex-marido e a ex-mulher. E que isto parece uma coisa um bocadinho... Eu sou uma guerreira quando é preciso ser, e se vejo que há ali uma situação de injustiça, sou capaz de me confrontar desde os colegas da parte contrária, aos tribunais, do que for. Não tenho medo mesmo, e acho que nós não podemos ter medo nestas áreas, não podemos ter medo de dizer as coisas como são. E isto às vezes custa-nos muita coisa, não é? Magda, tu há pouco falavas um bocadinho das redes sociais, e eu acho que isso aqui se aplica, e gostava que tu comentasses. No outro dia havia numa rede social alguém que dizia, talvez com um certo sentido de humor, se queres conhecer a pessoa com quem estás casado, divorcia-te dela. Sim, é verdade. Isso vê-se muito? Vê-se. Assistes muito a isso? Assisto. Bastante. Aliás, o que eu mais ouço da parte dos meus clientes é: eu não sei com quem é que eu estive casada, eu não consigo reconhecer esta pessoa, nem a forma como esta pessoa está a agir comigo ou como está a agir relativamente aos nossos filhos. É caso para dizer que começamos a acreditar que existem ETs e raptos extraterrestres. Quer dizer, eu acabo por dizer o seguinte: eu acho que todos nós, até porque eu quero, apesar de tudo, acreditar que uma pessoa, na verdade, somos várias pessoas, não é? Nós, na verdade, somos todos bipolares ou tripolares, só que uns têm um grau mais patológico do que outros, não é? Uns não chegam ao grau patológico, outros chegam. E eu acho que isto aplica-se a tudo na vida, não é? Qualquer pessoa, minimamente, enfim, nós podemos dizer normal, se é possível dizer que há pessoas normais, colocadas perante determinado tipo de circunstâncias, que puxa até o seu limite, o seu lado emocional, pode dar o berro, não é? Aliás, nós vimos isso todos os dias em
mesmo nos crimes passionais. Aliás, Portugal, nós não somos, pelo menos historicamente e estatisticamente, não somos uns Estados Unidos da América. Portanto, a maioria dos crimes que se cometem dos crimes em geral, não são psicopatias, não são miúdos a entrarem por universidades ou por escolas adentro e a dispararem a torto e a direito, não há atos terroristas. Mas ainda há muitos crimes passionais em Portugal. Aliás, a maioria dos crimes que existem, para além dos crimes económicos que toda a gente conhece, são crimes passionais. Portanto, a maioria das pessoas que aparecem, enfim, mortas, etc., não foram por estranhos, nem foi por assaltos, foi por pessoas das suas próprias famílias. A verdade é esta. São por namorados, por ex-namorados, por maridos ou mulheres, ou por ex-maridos ou mulheres. Enfim, aqui tem que ser, estatisticamente, de facto, a maioria das vítimas são mulheres, isto é um facto. É verdade, também existe violência doméstica ao contrário, mas estatisticamente há muito mais mulheres vítimas de violência doméstica do que homens. E isto não é nenhum discurso feminista, isto é um facto, é estatístico, é provado, é científico. Olha, e por falar em leitura, o que é que tu tens estado a ler? Olha, eu acabei há pouco tempo de ler um livro que é absolutamente magnífico, que é o Apneia, da Tânia Ganho, que é precisamente um livro sobre, apesar de ser uma ficção, portanto é uma história de ficção, é baseada em uma série de experiências que esta escritora, ou estudos que esta escritora teve desde 2012 até agora, sobre a forma como funciona, bem, para já sobre a violência doméstica, sobre crianças e sobre a forma como o sistema judicial em Portugal muitas vezes funciona. Foi um livro que eu, engraçado, comecei a ler porque ia ter um diálogo com a Tânia Ganho, precisamente sobre violência doméstica, e enquadrado na semana do dia 25 de novembro, que foi o dia em que se comemora, por assim dizer, o Dia Internacional da Eliminação da Violência Doméstica contra as Mulheres. E adorei o livro, apesar de ser um livro muito pesado, porque reflete, de facto, muitas das experiências boas e menos boas que eu tive, e reflete, lá está, este nível de quase patologia de que muitas pessoas sofrem num relacionamento aparentemente normal, e o que é que isso depois se reflete nas crianças. Portanto, apesar de ser uma leitura que diz muito respeito também ao meu trabalho, acabou por ser também uma leitura lúdica, embora não divertida. E depois leio algumas coisas sobre budismo, porque apesar de ser católica, acho muito interessante tudo quanto é a filosofia budista, até do ponto de vista da nossa espiritualidade, não é? E da nossa maneira de estar com os outros. E nós, antes de começarmos a gravar este episódio, já combinámos que assim que a quarentena nos permita, devemos de ir fazer uma meditação sábado de manhã ali ao Dojo Zen de Lisboa. Exatamente, iremos Magda, mesmo. Qual é que foi assim um grande conselho que tu recebeste? Olha, eu tenho nos meus pais as duas pessoas, obviamente, isto é um bocado de verdade lá para Alice, mas é verdade, as minhas grandes estruturas emocionais. E uma das coisas que os meus pais, desde que eu me conheço, que eu me lembro, sempre me disseram, e sempre me têm tentado dizer, foi para eu me colocar no lugar do outro. Eu acho que isto parece uma coisa óbvia, mas é muito difícil às vezes colocar em prática. Nós, quando estamos com as nossas opiniões, com as nossas ideias, às vezes com os nossos preconceitos, e todos nós os temos, não é? Com os nossos fundamentalismos, com as nossas convicções, não conseguimos olhar para o outro, não é? Não conseguimos colocar-nos no lugar do outro. Eu falo isto também muito por mim, não é? Porque eu sou advogada e, portanto, obviamente que o meu objetivo é colocar-me, é defender os interesses da pessoa que me contrata e defender da melhor forma possível. E muitas vezes isso em qualquer profissão e fora da profissão, nós muitas vezes acabamos por estar tão imbuídos do nosso espírito e das nossas ideias que não nos conseguimos colocar no lugar do outro. Fazemos muito o prejuízo das pessoas à primeira vista. E muitas vezes não conseguimos perceber os motivos, a origem dos comportamentos que as pessoas têm. E sobretudo porque hoje em dia, cada vez mais, as relações, mesmo as amorosas,
são muito perenes. Nós não temos tempo. As pessoas correm para fazer as coisas. Há pouco tempo para conhecermos as pessoas. E, portanto, há muito... E depois, e isto é um problema das redes sociais também, apesar de eu utilizá-las, é que há muito estes pensamentos coletivos que estão na moda, que é suposto ser o politicamente correto, quando toda a gente diz que isto tem que ser verde, ai de quem venha e diga que tem que ser azul, e as redes sociais acabaram por criar um bocadinho este efeito perverso, que é todas as pessoas terem alguma coisa a dizer, e note-se que eu não tenho nada contra, aliás, eu sou muito favorável à liberdade de expressão, mas muitas vezes só com aquele primeiro headline. Ou seja, é a mesma coisa quando tu vês um título, certo? Vês um título sugestivo. E não passamos do título. E não passas do título. Pronto. E se aplicares isso ao que é a vida das pessoas, tu falas com as pessoas, ouves uma história, lês qualquer coisa e tiras a tua imagem do que é essa pessoa neste momento e não consegues perceber às vezes os motivos que a levam a ser assim. E, portanto, às vezes eu tenho que fazer esse esforço de me colocar no lugar do outro para perceber porque é que essa pessoa se comporta dessa forma. Isso acho que é um bom conselho. E isso tem-me ajudado ao longo da minha vida e na minha profissão e fora dela. Claro que é uma aprendizagem constante e não é fácil, porque eu tenho os meus ideais e até sou relativamente teimosa quanto aos meus ideais. Olha, e uma pergunta agora rápida que os nossos ouvintes devem estar desejosos que eu te faça. É verdade que o número de divórcios disparou depois da pandemia, do estado de emergência e do confinamento? É verdade, completamente. Isto e eu digo assim, estou cheia de trabalho neste momento. Obrigada. Não, nada disso. Apesar de eu ser advogada da família, eu fico felicíssima quando se consegue chegar a um acordo. Quando não se consegue, pronto, aí sou um Rottweiler, ou tento, mas porquê? Isto não é que que as pessoas neste momento se entendam menos bem do que se entendiam antigamente, não é nada disso. Eu acho que isto é um conjunto de fatores todos juntos. Em primeiro lugar, teve a ver com a própria alteração da lei há alguns anos, que permitiu a possibilidade de divórcio sem mútuo consentimento, sem sequer ter que demonstrar a culpa da outra parte. Portanto, isto sem querer dar aqui lições de direito, nem é esse o objetivo, mas antes de 2008 era necessário, para se pedir um processo de divórcio, era preciso provar a culpa do outro cônjuge, a culpa no divórcio, portanto a culpa, a violação de um dever, fidelidade, coabitação. Até se eu já não quisesse continuar casado, não podia me divorciar? Se a outra pessoa quisesse continuar casada. Tá bem, mas para eu casar tem que ser de livre e espontânea vontade e dois a querer. Exato. Se há um que não quer, não faz sentido. Claro, mas a questão é, eu já estou a falar numa perspectiva de duas pessoas que estão casadas e uma se quer divorciar e a outra não quer. Não era possível antes de 2008? Era possível pedir o divórcio, claro, mas para pedir o divórcio havia dois fundamentos, ou melhor, havia três, mas enfim, o terceiro tem mais a ver. O senhor juiz, eu já não gosto. O senhor juiz, eu já... Mas era preciso, sim, mas era possível, menos possível, porque havia um espírito de, ou estavas separado de facto há mais do que 3 anos, e agora passou agora quer dizer, desde 2000, portanto mais valia então separar-te de facto, e ao fim de 3 anos ias pedir o divórcio, porque estavas há 3 anos, portanto 3 anos já era considerado razoável para que se concluísse que já não havia hipótese de reconciliação, ou então tinhas que demonstrar a violação de um dever conjugal por parte do outro cônjuge. Seja de fidelidade, coabitação, assistência, enfim, uma série de valores que ainda existem, não é? Que estão descritos no Código Civil, ou então, a terceira, mas é uma via que, enfim, não é tão comum, que era a alteração das faculdades mentais do cônjuge. Imagina que o cônjuge, entretanto, ficou maluco, ou ficou incapaz, e era quase o limite do sacrifício, não é? A pessoa, não se poderia exigir que uma pessoa se mantivesse casada com alguém que tivesse alterado por completo as suas capacidades mentais, e, portanto, acabou por alterar a sua personalidade e aquilo que nos levou a casar-nos e a estar juntos. Agora, não é tanto há tão pouco tempo, desde 2008,
isso mudou. Portanto, para além de passar de 3 anos para 1 ano, que apesar de tudo corre muito mais depressa, não é? São 2 vezes menos, deixou de haver necessidade de provar a culpa. Basta que se prove factos objetivos que, independentemente de culpa, demonstrem perante o tribunal que existe uma ruptura definitiva do casamento. E aí entra o eu que vou pedir o divórcio, apaixonei-me por outra pessoa, gosto desta pessoa, não quero continuar casado, já não tenho sentimentos de amor pela pessoa com quem estou, demonstrando isso, são factos objetivos e podes conseguir o divórcio, mesmo que a outra pessoa até quisesse ficar casada. E isto, de alguma forma, para já, tirou este peso de esperar por alguma violação de deveres conjugais ou de ter que ficar 3 anos separado de facto, apesar de não estar casado. E em que a pessoa muitas vezes até já vivia vidas com outras pessoas, etc., mas não as podia formalizar, não podia casar novamente, porque ainda estava casado no casamento anterior. Por outro lado, e portanto facilitou, de alguma forma, naturalmente, o divórcio. Por outro lado, a nossa geração, e as gerações até mais novas, obviamente, já não vivem naquela ideia que se vivia antigamente de que o casamento, para bem e para mal, e para a sociedade em geral, e para a imagem que se projeta na sociedade, é para a vida, não é? Olha, sabes que eu sempre defendi que para bem do casamento ele deveria ser um contrato a termo com duração de 5 anos não renovável. E caso passados os 5 anos, então se os noivos, neste caso o casal, quisesse, tinham que voltar a fazer um novo contrato. Olha, eu vou dizer, uma vez li uma tese e a verdade é que na prática até acabei por verificar que não sei bem porquê e provavelmente não sei se é nenhuma, mas que é de que normalmente as fases de crise nos casamentos são sempre em anos ímpares, ou seja, não é anos ímpares, é 3, aos 3, 7, aos 12, 5, aos 7, aos 9, aos 12, pronto, portanto tens a crise dos 3 anos, a crise, exatamente, aos 18 não, porque já é par, mas normalmente tens a crise dos 3 anos, a crise dos 5, a crise dos 7, não sei bem como é que se chega a esta conclusão, mas a verdade é que eu já verifiquei, em termos práticos, que isso aconteceu até na minha vida. E também já comprovaste que a primeira chatice entre o casal é normalmente como eles apertam a pasta de dentes, não? Também, ou se não baixam o tampo da sanita e tudo mais. Também há aqui uma questão que eu acho também importante dizer, que é a própria emancipação e a própria capacidade hoje em dia de, ao contrário do que acontecia se calhar há 30 ou 40 anos atrás, ou um bocadinho menos, das mulheres terem, apesar de tudo, um bocadinho mais oportunidades de carreira do que tinham há algum tempo atrás, não é? Há alguns anos atrás. E em que eram profundamente dependentes dos maridos e em que era suposto estarem em casa, a trabalhar em casa e a cuidar dos filhos, e o marido era o ganha-pão, e portanto havia ali uma dependência económica que impedia muitas vezes as mulheres, até num casamento infeliz, de procurarem o divórcio porque depois não tinham meios de subsistência. Não é? Isto acontecia muitas vezes. Porque existia efetivamente, e na sociedade portuguesa isso é bastante evidente, e em casamentos de há muitos anos atrás é mesmo assim. Hoje em dia não é bem assim, não é? As mulheres, apesar de tudo, nós temos as faculdades cheias de mulheres. Olha, o curso de Direito tem muito mais mulheres do que homens e as mulheres, apesar de tudo, e apesar das dificuldades que às vezes ainda têm em chegar a cargos mais elevados, vão tendo mais possibilidades, portanto têm mais independência económica, e o que lhes permite também ter mais capacidade de negociação e de saltar fora de um casamento em que sejam infelizes porque não têm receio de perder os filhos, porque não têm dinheiro, ou de perder alguma comodidade financeira. Isto é um lado. O outro lado, que é geral, é que as pessoas efetivamente passaram a sociedade acaba por ser uma sociedade mais individualista. E nessa medida eu acho que esta sociedade acaba por ser uma sociedade em que as pessoas pensam muito mais na sua felicidade individual, e isto não é uma crítica, mas pensam na sua felicidade individual e não tanto no vou fazer um sacrifício porque acho que os meus filhos ficam melhor se tiverem o pai e a mãe, coisa que, note, eu não concordo, depende, ficam melhor se tiverem o pai e a mãe se o pai e a mãe estiverem equilibradamente numa relação, não é? Sim, e porque eu sei que
tu é que és a convidada, mas deixa-me só partilhar aqui um bocadinho da minha opinião. Eu estive casado durante 24 anos e durante muito tempo tive a oportunidade de refletir sobre o que era o casamento. E a minha visão de duas pessoas estarem casadas não é porque simplesmente se amam, mas é porque sentem capacidade de fazer o outro feliz. Claro. E essa é a minha visão. E quando eu até posso dizer, eu nutro de um sentimento muito forte por ti, que é natural depois de existir muitos anos em comum, mas já não sinto que tenha capacidade de fazer feliz, e sinto também que tu não tens capacidade de me fazer feliz. E eu hoje vejo muitos casais que até têm independência financeira, e por isso poderiam perfeitamente separar-se e estavam bem, não aquilo que tu referias eventualmente na geração passada e sobretudo nas mulheres, mas ainda existe algum estigma sobre o divórcio e existe ainda aquele sentimento de culpa de não querer aceitar foi um projeto que falhou. Quando bastava aceitar que foi um projeto que teve um princípio, meio e fim, e eu neste momento não consigo fazer o outro feliz, o outro não me consegue fazer feliz, e não é só desde o último fim de semana, é uma coisa que já se prolonga há algum tempo e não se vê melhorias à vista, mas há muitas pessoas que não têm a coragem de procurar a sua felicidade. Sim. E eu, aliás, eu também publiquei há pouco tempo uma publicação nas redes sociais onde destacava o divórcio como um ato de coragem e um ato de profundo amor, sobretudo para pessoas que já não conseguem fazer o outro feliz. E por isso, mais do que querer continuar ali a morrer diariamente, ano após ano, dando um péssimo exemplo aos filhos do que é não ser feliz, por vezes um divórcio é um profundo ato de coragem, um profundo ato de amor, de dizer não, basta, de certeza que existe alguém que te vai fazer feliz e de certeza que existe alguém lá fora capaz de me fazer feliz, quanto mais não seja eu estar eu próprio sozinho, é capaz de ser melhor. E quantas vezes é que não vimos casais a discutirem, crianças que só veem os pais a discutirem e que são eles próprios que veem isto é ser casado, é isto, é ver os pais a discutir. E quando não é preferível estarem em guarda partilhada, mas os pais se calhar agora até conversam, até dizem bom dia, boa tarde, e até são simpáticos um com o outro, mas estão separados. O quanto se calhar não é mais saudável esta segunda versão. Não, totalmente de acordo contigo, Luís. Eu acho que quando eu digo que as pessoas são começam a pensar e são mais individualistas, eu não quero com isto dizer que são mais egoístas. Ou seja, em bom rigor, desde que a decisão seja tomada com maturidade, ou seja, não seja fruto de um arrufo ou de uma mera crise, claro. Porque obviamente todos os casamentos as têm e eu não conheço um único casamento que não tenha tido crises. Aliás, os nossos ouvintes já sabem que há a crise do primeiro ano, do terceiro, do quinto, do sétimo, por isso tenham atenção. Já podem preparar. Já sabem, têm que aguentar um bocadinho mais. Exatamente, contar pelo menos os anos ímpares da relação conjugal, mas é isso mesmo, ou seja, se houver essa maturidade para se perceber, é óbvio que vamos lá ver, temos os casos patológicos ou os casos graves de divórcios ou de separações que são baseadas em atos mesmo de violências, de agressões, e há muitos, apesar de tudo, não é? Sim, mas esses não deixam margem para dúvidas. Obviamente não há outra solução, a não ser que a pessoa sofra de síndrome de Estocolmo e queira permanecer casada com alguém que faz mal e que o trata mal. Mas, quando estamos a falar de duas pessoas que são genuinamente, minimamente bem formadas e acham que aquela relação está a destruir até tudo o resto, não é? Porque nós não somos não temos departamentos estanques, não é? Nós não chegamos a casa e somos uma pessoa, chegamos ao escritório e somos outra, chegamos para beber um copo, que agora não se pode, mas para jantar e somos outra. Portanto, obviamente que a minha vida pessoal vai influenciar a profissional e vice-versa e na minha relação social. É impossível que não seja. Há pessoas que conseguem perfeitamente até de alguma forma disfarçar durante algum tempo, mas não conseguem disfarçar o tempo todo. Portanto, nunca ninguém vai chegar à felicidade suprema, isso é como encontrar o pote de ouro ou o pote atrás do arco-íris. É óbvio, é uma constante busca, mas eu acho que existe, apesar de tudo, hoje em dia, uma ideia de que não é tão impossível assim,
ainda que eu esteja num casamento há 20, 30, 40 anos, ou há 10 ou há 5, encontrar a minha felicidade. E deixou de ser um estigma o divórcio, porque não é que as pessoas fossem mais felizes há uns anos atrás. Acho eu, quer dizer, eu também não sou a maior... Mas pelo menos pode ser uma situação de não se acomodarem. Exatamente. E sobretudo às vezes é isso. Essa é que é a questão. Não se acomodarem. Acho que... Se não estou bem, se esforçaram, se fizeram terapia de casal e mesmo assim as coisas continuam e se veem que ok, isto não dá, será que se eu gosto mesmo do outro não haverá uma saída melhor para o outro e até acaba por ser um certo ato de humildade reconhecer eu não te faço bem, eu não sou o melhor para ti. Claro, mas é preciso uma maturidade e um altruísmo e um respeito e carinho pela outra pessoa, apesar de ter desaparecido o amor, que não é quer dizer, não é constante, não é? Não é sempre assim. Magda, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Depois de falar com alguém de direito de família, quem é que tu gostavas que estivesse aqui a falar connosco sobre produtividade consciente e forma de trabalhar? Em termos mas fora desta área? Sim, fora desta área. Tens curiosidade em saber quem é que trabalha de que área, por exemplo? Ou alguém que tu conheças que gostasses? Olha, eu gostava, eu tenho, sobretudo porque, como disse, tenho ali um pezinho para as áreas da escrita. Pezinho mais no sentido que gosto. Uhum. Não sei se já... Uma mãozinha. Pronto. E porque percebo que a inspiração não é uma coisa que... Bem, acorda-se de manhã, toma-se um pequeno almoço, bebe-se o café, senta-se e ela aparece. As pessoas que vivem exclusivamente da escrita, não é? Que não é um hobby, que não é uma segunda profissão, por assim dizer, como é que fazem? Porque a inspiração é uma coisa que não é assim, não é? Não desaparece. Como é que fazem? Como é que resolvem as suas crises num dia que não estão inspiradas e acham que o que estão a escrever não está a sair exatamente como queriam? Onde é que vão buscar inspiração? Sim, tinha curiosidade de saber. E como é que eu vou tentar falar com um escritor ou com uma escritora que tenha disponibilidade de ficar aqui um bocadinho à conversa comigo para saber como é que trabalha, como é que produz um escritor. Maravilha. Magda, muito obrigado pelo teu tempo, foi uma conversa muito agradável, nós continuaríamos aqui certamente, mas sabemos que os nossos ouvintes gostam de que os nossos episódios da Produtividade Consciente sejam um bocadinho mais pequenos e este está a chegar ao fim. Não, mas certamente foi muito agradável e é um tema muito pertinente num ano de pandemia em que sabemos que as pessoas estão também a separar-se e a dar novos rumos à sua vida. Provavelmente eles também estarão disponíveis para nos ouvir. Magda, muito obrigado pelo teu tempo, foi um prazer. Obrigada, e até à próxima. Pelo convite, até à próxima e um Feliz Natal, se não falarmos entretanto. Feliz Natal também para ti. Aos nossos ouvintes, já sabem, subscrevam o nosso podcast, já sabem que podem ouvi-lo todas as segundas-feiras às 7 da manhã no Spotify, no Apple Podcasts, entre outras plataformas. Obrigado e até para a semana.